Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para continuar a nossa reflexão nesta série de vídeos que nós temos gravado, falando sobre a temática do sofrimento, baseada no livro de John Blanchard, Onde está Deus quando as coisas vão mal. Todos os dias que tenho gravado, né, todos os vídeos que tenho gravado, eu tenho buscado fazer pescar no último vídeo o assunto ou os assuntos tratados, porque se trata de uma continuação. Este livro, essa obra é muito pequena e o autor ali costura todas as ideias em uma única linha central da sua reflexão. Por isso faz muito importante este pescar brevemente do assunto que foi tratado anteriormente, mas isso não quer dizer que você que não viu os outros vídeos vai conseguir absorver tanto conteúdo quanto aqueles que acompanharam desde o primeiro. Por isso o convite de você retornar lá, se por acaso este é o primeiro vídeo que você assiste da série, retornar e ver desde o primeiro até os demais, o último que nós estamos aqui produzindo, para que você possa experimentar e se ver, né, cercado de ferramentas a fim de fortalecer a sua fé na caminhada cristã. No último vídeo, basicamente, nós tratamos aqui da questão de que John Blanchard vai apontar direções da maneira com que o sofrimento precisa ser encarado como um aspecto didático, um ensino da parte de Deus ou aprendizados por meio de questões de sofrimento. Ele fala sobre a questão de que no sofrimento o sofrimento nos ensina e nos ajuda a desenvolver a confiança na sabedoria de Deus, né, depositando a nossa confiança em Deus, de que às vezes o mal e o sofrimento são úteis para que o crente venha focalizar a sua fé, assim como também tem o objetivo de crescimento espiritual, numa vida espiritual produtiva, assim como o sofrimento pode ser um meio de repreensão, de disciplina para a caminhada cristã. Assim como também nos remete à nossa fragilidade e à nossa dependência de Deus. E por fim, ele vai trabalhar e vai falar algo sobre que o sofrimento trabalha em nós a nossa atenção de coisas triviais, ele vai usar essa expressão, né? Coisas temporais, com relação àquilo que é eterno. Às vezes nós damos tanto valor, investimos tanto naquilo que é temporário e em situações de sofrimento nós realmente conseguimos perceber o que é eterno e o que é necessário darmos ênfase, tá certo? Então, este foi o assunto do vídeo anterior. Basicamente, reforço, assista os vídeos passados, você que não os viu. E hoje nós vamos continuar, né? E eu peço perdão, tenho conversado com a minha cachorra aqui, explicado a situação para ela, que ela tá saindo dos vídeos aqui, não da melhor maneira, né? Mas com esse latido dela, mas ela não quer me ouvir e não quer me ajudar nisso, né? Mas eu peço perdão e paciência para você que está me assistindo e persevere, né? Continue firme aí, mesmo se de vez em quando ouvimos aí alguns latidos da minha cachorrinha que vocês já conheceram aí nos vídeos passados. O assunto de hoje, né? O tópico de hoje que o autor vai trabalhar, se chama O Homem que Era Deus. John Blanchard aqui começa a funilar, nós já estamos caminhando, né, para a conclusão, se não me engano, falta mais 3 ou 4 tópicos do livro, mas ele já começa a funilar, apontando que a resposta para nós no que se refere ao tratamento de Deus quanto ao sofrimento está diretamente ligado à pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, ele busca apontar que uma visão cristológica clara, bem definida, nos ajudará a lidar, a compreender e até aceitar situações difíceis que passamos na nossa vida. A resposta está em Cristo, né? E aí ele vai no decorrer da sua obra, como nós já vimos e como nós veremos, apontando para nós que nós vamos obter força e entendimento para caminhar a partir do conhecimento do texto sagrado, a partir do conhecimento da Bíblia. Isso é muito importante, porque muitas pessoas que nós conhecemos que estão lidando diretamente com o sofrimento e algumas que mais se desesperam, nós podemos perceber que pouco conhecem das Sagradas Escrituras verdadeiramente ou que a ignoram totalmente, né? Então a chance de lidar com o sofrimento e com a dificuldade que isso remete é muito maior, o problema é muito maior para aqueles que ignoram as Sagradas Escrituras. E o autor vai trabalhando isso a ponto de deixar bem claro de que nós precisamos conhecer a palavra revelada que aponta para a palavra viva, que é Cristo Jesus. Perceba como isso é importantíssimo, né? Você que tem caminhado na fé cristã de modo genuíno, buscar cada dia mais conhecer de Deus e viver isso na prática, né? Tem experimentado questões bem maiores, né?
do que, infelizmente, aqueles que ignoram o Evangelho, que sofrem e padecem com o caminho, a direção bem à frente deles, mas por ignorar as Sagradas Escrituras. Né? Isso é muito triste. Talvez nós, hoje, olhamos de modo diferenciado, né? Mas há um tempo atrás nos encontrávamos tão frios com relação a isso, né? Tão cegos com relação às Sagradas Escrituras. E conforme nós vamos estudando, nós vamos nos aprofundando, nós percebemos quanto tempo perdemos, né? Quanto tempo perdemos da nossa vida ignorando a palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, que nos aponta para a palavra viva, Cristo Jesus, o Logos de Deus. Então, o autor vai buscar trabalhar e enfatizar isso. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia vai mais adiante e revela que Deus entrou imediatamente na realidade do sofrimento humano e, a um preço indescritível, tomou atitudes radicais para punir o mal e finalmente destruí-lo. Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Isso é confortador para nós, né? Saber que o nosso Deus tem cuidado em detalhes, né? E tem feito isso desde os tempos eternos em Cristo Jesus, nos ajudando. O autor vai ilustrar e vai começar a sua argumentação aqui usando um musical, né? Eu desconheço, mas possivelmente muito comum para ele e para o contexto dele. O musical vai afirmar de que Jesus era um homem, apenas um homem, né? Só um homem. E ele vai dizer que essa resposta está certa, mas está errada. Ela está certa em afirmar que Jesus de fato era um homem, né? Está certa em afirmar a humanidade de Jesus, mas a resposta também, essa afirmação, melhor dizendo, está errada em ignorar a sua divindade. Esse é um assunto muito antigo com relação a Jesus Cristo, né? A sua humanidade, a sua divindade. Isso foi debatido ao longo da história da igreja. E depois de apurada a investigação, de análise, de homens piedosos ao longo das eras, né, foi chegado ao entendimento e à conclusão de que Jesus sim possui duas naturezas. Jesus é tão singular que ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né, no qual os demais homens só possuem essa natureza e esse caráter humano. O triste de pensarmos e trazermos esse assunto, né? O assunto não é triste, né? Mas o triste quando nós pensamos sobre isso é ver que muitas pessoas desacreditam desta convicção que nós possuímos, o que a Bíblia fala muito, perceba como está muito atrelado ao conhecimento bíblico sobre a natureza e as naturezas de Jesus. Muitas pessoas que veem Jesus e tende a até acreditar em Jesus, mas meramente como uma linguagem popular, Jesus foi um cara legal. Jesus era um cara legal, né? Foi diferenciado ali na sua época e tal, mas as pessoas, em boa parte que nós conhecemos, só ficam nisso. Infelizmente, só ficam nisso. O desafio nosso e a nossa busca neste momento é apontar e mostrar, e o autor vai caminhar para isso, né? Mas ele vai tratar essa questão cristológica, falando sobre a humanidade e a divindade de Jesus, mas de modo tímido, de modo até superficial, mas consistente. As argumentações aqui são muito boas. Mas eu queria aprofundar mais o assunto, né? Trazendo outras fontes para falar de cristologia, para falar de Jesus, visto que na construção do livro, o John Blanchard está apontando aqui que a solução do problema do mal e do sofrimento está em Cristo Jesus. Mas eu queria argumentar um pouco mais. Claro, eu vou fazer aqui citações do autor, né? Mas eu quero fazer outras citações de outras referências aqui, a fim de aprofundar e percebermos o quanto a pessoa de Cristo Jesus é fundamental para a história humana e, dentro da história humana, o sofrimento humano. Eu quero fazer algumas citações aqui de pessoas notórias ao longo da história, né? Talvez algumas desconhecidas para nós, mas a fim de nos ajudar a pensar sobre isso. Né? Eu quero começar contando uma história. Né? Herbert George Lewis, ele era um escritor brilhante de ficções. Né? Ele escreveu vários romances famosos e ele não acreditava em Jesus. Ele dizia que tudo aquilo que se falava de Jesus não passava de invenções dos apóstolos e de que Jesus nunca existiu. Deus, ele foi pesquisar então sobre o assunto e ele foi ali analisar os escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, as fontes ali, né, onde a fonte revelada, onde nós conhecemos a palavra viva, né? E ali ele foi pesquisando a fim de encontrar falhas, né, nos evangelhos com relação ao enredo, com relação à história de Jesus.
a fim de provar que Jesus de fato era uma lenda, era uma invenção ali do primeiro século e de que algumas pessoas lunáticas acreditaram, mas isso não passava de uma ficção. Então ele examinou com um olhar crítico todos os textos dos 4 evangelhos e quando ele terminou o seu trabalho, ele estava de joelhos, chorando e com os cotovelos apoiados sobre uma escrivaninha, pedindo perdão para Deus e entregando a sua vida para Jesus. Né? Ele não foi o primeiro, né? Possivelmente você conheça outras pessoas que buscaram investigar a fim de provar ou encontrar falhas na Sagrada Escritura, de provar que tudo não passava de uma loucura, né? E se tornaram cristãos piedosos e profundos. Mas eu trouxe isso à tona, e este fato, porque não termina aí. E ele vai ter uma frase muito famosa de Deus que é interessante nós citarmos aqui, onde ele compreende que a pessoa de Cristo Jesus era a mais intrigante e influente que já viveu no mundo. E ele diz essa frase famosa dele: os 4 evangelistas, todos eles, dão-nos o retrato de uma personalidade muito bem definida, obrigando-nos a dizer: este homem existiu. Isso não pode ser inventado. Com essa afirmação de um ateu em uma análise, em uma busca em provar a loucura e a inexistência de Jesus, se depara com a sua revelação clara ao longo do escrito bíblico, ao longo dos tempos, e chega à conclusão de que Jesus sim é uma pessoa, ele realmente existiu e isso não pode ter sido inventado. Uma outra citação do historiador Kenneth Scott Laurent diz, falando sobre a questão de Jesus, ele diz assim: à medida que se passam os séculos, estão aumentando as evidências de que, se analisado pelo seu efeito sobre a história, Jesus foi a personalidade mais influente que viveu neste planeta. A sua influência parece estar se alargando. O historiador aqui levanta e estas afirmações a partir de todo o relato histórico e de toda a constatação da pessoa de Jesus. Ainda com outras citações, o teólogo francês Ernest Renan vai dizer sobre Jesus o seguinte: Jesus foi o maior gênio da religião que já existiu. Sua beleza é intensa e seu reino nunca terminará. Sobre todos os aspectos, Jesus é uma pessoa singular e nada se lhe pode comparar. Sem Cristo, a história é incompreensível. Ele argumentando e reafirmando a existência de Jesus e o seu aspecto transformador na história humana. Para falar que não se tem nenhum referencial nacional, né? E aqui eu vou citar o teólogo, o pastor, o reverendo Leandro Lima, e eu vou citar ele outras vezes, né? Porque ele vai trabalhar também bastante esse assunto da cristologia de modo bem prático. E ele diz, né, acerca de Jesus: Jesus Cristo, um impacto inigualável na história do mundo. Mais do que dividir o próprio tempo em antes e depois de Cristo, Jesus veio a estabelecer um tempo realmente novo. Uma nova era de acesso a Deus e comunhão com Ele. Citações, algumas delas famosas, de notórios estudiosos acerca de Jesus. E aqui eu poderia fazer um vídeo muito longo, falando e trazendo citações referenciais sobre Jesus, que nós não nem arranharíamos a totalidade do conhecimento de Cristo. Né? Mas eu estou buscando fazer isso para poder mostrar o quanto a questão de Jesus tem sido debatida, por alguns descredibilizadas, mas por aqueles que têm investigado, analisado, por meio de constatações ao longo da história, tem experimentado de Cristo algo tão profundo. Eu digo isso porque todos nós, né, tanto eu que vos falo, quanto você que me ouve, que tem andado com Jesus, que Jesus não é só uma história, mas você tem experimentado a realidade de Jesus, com certeza tem algo para falar sobre Cristo, algo que transformou a sua vida e tem transformado a sua vida. Eu tenho um costume, desde a minha primeira turma de novos membros, né, de profissão de fé, batismo, eu sempre tenho levado eles a responder à pergunta: quem é Jesus Cristo? A ponto de que esse exercício tende a levar as pessoas, né,
e atualmente nós estamos com uma turma de novos membros aqui na nossa igreja, que já responderam a esta pergunta, mas tende a levar as pessoas a colocar no papel ou expressar de uma maneira o que Cristo Jesus é para nós e como ele tem nos transformado. Mas isso é maravilhoso, porque todos nós temos algo a falar de Cristo Jesus, todos nós que temos andado com ele. Isso é maravilhoso, a fim de que a nossa fé é fortalecida, de que diante de questionamentos nós não somos abalados, pelo contrário, nós temos uma convicção de fatos a ponto de sim gerar influência nas demais pessoas. Mas perceba, né, como falar de Jesus é tão profundo, é tão magnífico, e o autor vai trabalhar isso, né? Voltando ao nosso livro, né? John Blanchard vai falar daquela questão que eu comentei, né? Das duas naturezas. Primeiro ele vai falar da questão da humanidade de Jesus e depois da divindade de Jesus. Tratando da humanidade, a Bíblia deixa claro que embora o caráter e as palavras e as ações de Jesus o coloquem em posição de superioridade sobre os demais 60 bilhões de pessoas que já viveram, ele era verdadeiramente e completamente humano. E aí ele vai trazer algumas informações para nós, de fato conhecida, né? Mas o autor vai falar que ele, como criança, ele precisou aprender a ficar em pé, andar, falar, escrever, alimentar-se, vestir-se. Ele, no seu aspecto humano, ficou cansado, teve fome, teve sede, teve dores, chorou, exultou, se alegrou. Em tudo foi tentado a semelhança nossa, mas com um diferencial que em meio a toda a tentação que ele sofreu, ele permaneceu firme e convicto como um genuíno representante da raça humana, né? Como ser humano, ele foi inigualável, ele é inigualável. John Blanchard ainda vai descrever e argumentar sobre que a questão vai um pouco além, que apesar de tudo isso, Jesus era muito mais do que somente um homem. O seu aspecto divino, e agora ele vai trabalhar um pouco disso, né? Como Deus, ele operou inúmeras maravilhas e prodígios. O verbo que se fez carne, estava com Deus, era Deus e tornou-se carne. Os evangelhos vão apontar para isso. Assim como ele é o reflexo da glória exata, a expressão exata do ser de Deus, como também as escrituras vão nos apontar isso. Ele, nascido de mulher, mas de modo tão sobrenatural que a sua concepção foi feita pelo poder do Espírito Santo, se deu no poder do Espírito Santo, e o seu nascimento de uma virgem, né? Então todos esses aspectos, e dentre tantas outras coisas, Jesus demonstra a sua divindade. E talvez o ponto aqui mais marcante é de que ele derrotou aquilo que derrotou todos os que vieram antes dele, que foi a morte. O seu aspecto divino supera todo o poder da morte. Isso é maravilhoso quando nós pensamos sobre a pessoa de Jesus. O autor ainda vai apontar de que existe todo um caráter profético ligado a Cristo. Ele vai dizer o seguinte: centenas de anos antes de seu nascimento, os profetas enviados por Deus prometeram que um dia ele interviria na história da raça humana, enviando um grande libertador, o Messias, que providenciaria a resposta perfeita às grandes necessidades dos homens, mostrando que Deus sempre agiu, Deus sempre esteve ativo em favor do seu povo. Houve mais de 300 destas profecias, com detalhes, tempo exato do seu nascimento, a sua genealogia, né, a sua parentela, o estilo de vida, os seus ensinos, poderes miraculosos que viriam a ser desenvolvidos e expressos por Jesus, detalhes minuciosos de como tudo aconteceria, tanto da sua vida como da sua morte e da sua ressurreição. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras tudo isso se alinhando, tudo isso se completando, tudo isso mostrando que o plano de Deus estava sendo desenvolvido ao longo das eras, né? Jesus cumpre ao pé da letra, cabalmente, estas profecias, na qual a Bíblia aponta e vai testificando de modo unânime de que Jesus possui todas essas características do Messias, do Salvador, do Redentor, demonstrando assim o seu aspecto humano e demonstrando assim o seu aspecto divino. É claro que tudo que nós estamos falando aqui é muito superficial diante de todo estudo já elaborado, tudo aquilo que nós podemos aprofundar ainda mais, mas de modo prático eu queria trazer para todos nós isso, né? O quanto Jesus é profundo em conhecimento e o quanto essa profundidade de Jesus gera em nós profundidade também do conhecimento do seu ser. A Bíblia é muito clara, né? Ao dizer
o porquê de tudo isso. O porquê que Jesus veio ao mundo, a Bíblia vai apontar a direção de que ele não veio no mundo para ser um político, não veio no mundo para ser um diplomata, não veio no mundo para ser um economista. Jesus não veio ao mundo para ser um cientista. Jesus não veio ao mundo para ser um médico. Jesus não veio ao mundo para ser um psiquiatra. Tendo, né, e sabendo que nós possuímos bons representantes em todas essas áreas necessárias para os aspectos sociais da humanidade, né? Mas Jesus não veio para ser nada disso. Jesus veio para lidar com o problema mais grave e letal da raça humana. Aquilo que a Bíblia inflexivelmente chama de pecado. Olha que frase interessante e forte que John Blanchard aqui nos menciona. O real motivo ao qual, né, Jesus veio a esta terra a resolver e tratar deste problema tão terrível, chamado problema do pecado. Em certo aspecto, Jesus foi influente nesta terra, a ponto de ter deixado claro a sua mensagem de reino e a sua obra revelada ali na cruz do Calvário e na sepultura vazia. Como nós já vimos em vídeos anteriores, o autor trabalhou tudo isso, né? A questão de que Deus, no plano da criação, ele tem um propósito bem definido ali, no plano original, e de que tudo aquilo que criou, sim, foi bom, inclusive a humanidade, né? Contudo, as coisas mudaram no decorrer da existência humana, né? Hoje, por exemplo, nós estamos repletos de jornais, noticiários retratando a violência, assassinatos, desvios, o caos atual que nós estamos vivendo aí no mundo todo, que tem gerado violência, corrupção, muitas pessoas se julgando superiores a outras, todos estes aspectos e diversos tipos de pecado que tem evidenciado o quão caótico se encontra a humanidade pós-Éden, né, diante dessa corrupção do pecado. Mas a Bíblia identifica que de modo implacável Deus tem trabalhado para solucionar este problema da depravação existente no coração humano, como a própria Escritura nos aponta de que é um coração enganoso. Por isso que nós precisamos saber mais de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos conhecer mais Jesus Cristo. E é onde o autor constrói toda essa sua narrativa, é onde nós buscamos expressar nos vídeos, a ponto de enfatizar e levantar aqui o caminho está em Jesus Cristo. O autor continua dizendo e trabalhando isso, nós vamos ver nos próximos vídeos e no final dessa narrativa. Não perca os próximos vídeos. Está muito bom, ele vai amarrar toda a ideia da exposição aqui, aonde está Deus quando as coisas vão mal. Principalmente no vídeo da semana que vem, vai estar muito importante o conteúdo ali a ser transmitido para nos deixar isso ainda mais claro, para lidarmos com o problema do sofrimento e ajudarmos outras pessoas a lidarmos com o problema do sofrimento. E para concluir e fechar aqui, eu quero citar mais uma frase aqui do pastor Leandro Lima, falando acerca de Jesus Cristo. Depois eu vou fazer as considerações finais. Ele diz assim: nunca houve e nem haverá outro como Jesus, o Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou no primeiro século, impactou e dividiu a história, colocou-se no meio de dois mundos e colocou-se no meio de dois mundos, o divino e o humano, e possibilitou a união destes dois lugares separados por causa do pecado. Que coisa tremenda! Nós temos em Cristo Jesus esta nossa segurança, a ponte, a passagem de todo aspecto humano caído para uma vida em comunhão plena com a divindade por meio de Jesus. Concluindo as considerações finais aqui quanto a nossa argumentação ou exposição aqui do livro, eu termino dizendo que o mal jamais ficará impune. Talvez nós temos este sentimento em nós, né, das impunidades, mas o mal jamais ficará impune. Deus tem trabalhado nisso desde os primórdios. E Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, veio a essa terra com este fim. Que isso conforte o seu coração, que isso lhe ajude a depositar cada vez mais fé e confiança em Cristo Jesus, que não tem falhado conosco. E se sinta desafiado a assistir o próximo vídeo, onde nós vamos tratar ainda de modo mais claro, com ilustrações e exemplos aqui tão bacanas, tão importantes para a nossa caminhada. Que Deus abençoe e guarde a sua vida, a sua família, guarde o nosso país e guarde o mundo de todo mal, e que nós possamos experimentar mais de Deus em meio a todo o caos humano que vivemos. Um forte abraço. Deus abençoe.